Em meio à pandemia, muitas dúvidas estão surgindo. As informações sobre o coronavírus acabam sendo descobertas aos poucos. E uma grande dúvida são os cuidados que as mulheres grávidas devem tomar. A gente começa agora com a médica Érica Mantelli, que é ginecologista e obstetra, está ao vivo com a gente e vai tirar dúvidas sobre esse tema. Érica, muito bom dia para você. Minha primeira pergunta é: as grávidas fazem parte do grupo de risco para o coronavírus? Olá, muito bom dia a todos. Bom, na verdade, esse manejo clínico da gestante de colocá-las no grupo de risco é em relação a possíveis complicações. São poucos ainda os estudos que a gente tem em relação ao Covid, porque é uma doença nova, a gente vai precisar de mais tempo. Porém, os estudiosos estão fazendo uma comparação como a grávida se comporta com outras doenças, como H1N1, por exemplo. Então, pensando deste modo, as gestantes são colocadas num grupo de risco para possíveis complicações, para a gente ter um alerta a mais para orientar a população e o manejo dessas gestantes, porque uma pequena parcela pode sim ter complicações mais graves. Érica, as mulheres que estão tentando engravidar, qual é a recomendação? Continua normalmente, dá uma pausa? A recomendação é que no momento sejam suspensas as tentativas de engravidar. Não apenas só pelo coronavírus em si, mas porque a gravidez inicial ela pode ser acompanhada em alguns casos de algum sangramento vaginal, alguma possível complicação, e isso fazer com que a mulher precise ir ao pronto-socorro neste momento que a gente sabe que já existe um fluxo aumentado de pessoas contaminadas com Covid. Então, por isso que é importante ela evitar, além do que a gente também não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia e as repercussões, principalmente na gestação. Então, por enquanto, é por bem sim evitar a suspensão, mas ela pode continuar se preparando para engravidar, ou seja, com alimentação, hábitos de vida saudáveis, ler a respeito. Você tocou num ponto importante, que é o risco de ir até uma unidade de saúde, né? A recomendação, inclusive, é que as pessoas evitem ao máximo. Agora, para as mulheres que já estão grávidas, para as gestantes, como é que ficam as consultas pré-natal? As consultas são fundamentais e elas devem continuar. A consulta de pré-natal, ela visa tanto cuidar dessa gestante, da saúde dela, como a do bebê e prevenir doenças e complicações durante a gestação. Então, o pré-natal ele deve ser continuado. Foi aprovado agora a telemedicina. Então, para aquelas que não podem se dirigir ou por questão de logística, distância, e também se sentem mais seguras em casa, em alguns momentos da gestação é possível sim fazer via telemedicina ou por telefone, ou mesmo chamada de vídeo. E aquelas que precisam da consulta presencial para realizar algum exame, elas podem continuar. Porém, esse pré-natal deve ser feito via ambulatorial, ou seja, unidades básicas de saúde, clínicas conveniadas ou particulares, não no hospital. Eu recebi muita informação de gestante que foi desligada do pré-natal, que a clínica parou de atender gestante nessa fase e orientou que a mesma fosse terminar as consultas de pré-natal no hospital. E a gente não recomenda isso de jeito nenhum. O hospital deve ser destinado para casos graves, gestantes em trabalho de parto ou com alguma comorbidade, alguma patologia que necessite de alguma intervenção na emergência, mas não para fazer consulta e acompanhamento de pré-natal. Ontem, Érica, nós trouxemos aqui uma notícia que veio dos Estados Unidos de uma mãe. Ela precisou antecipar o parto e ela ficou em coma por conta do coronavírus e só pôde ver e pegar o filho no colo pela primeira vez depois que ela saiu do coma. Ela ficou 11 dias em coma por conta das complicações do coronavírus. A gente sabe que nem todas as mulheres terão esse tipo de complicação, não é? Agora, por exemplo, uma mulher está grávida e ela é diagnosticada com coronavírus, necessariamente ela precisa antecipar o parto? Não, não precisa. Na grande maioria das vezes, as pessoas que forem ter, principalmente gestantes que forem ter o coronavírus, ela vai cursar com uma síndrome gripal, um quadro mais leve que não vai nem ser necessário internar. Porém, uma porcentagem das mulheres que provavelmente deve ter alguma outra comorbidade associada, um diabetes descompensado, pressão alta, algum outro problema de saúde, assim ela pode evoluir sim com uma pneumonia mais grave, um quadro respiratório mais grave, e aí nesses casos pode muitas vezes precisar de uma internação, às vezes antecipar o parto. Então, nesses casos que antecipou o parto, muitas vezes pode ser por conta do quadro materno-respiratório, uma insuficiência respiratória mais grave, alguma coisa assim, mas não está relacionado ainda que o próprio coronavírus leve ao trabalho de parto prematuro, por estourar a bolsa ou desencadear o trabalho parto de prematuro. Não. O que a gente tem observado é que esses partos são antecipados mais pelo quadro respiratório da mãe, quando ela está num caso mais grave, o que é a menor parcela da população.
Érica, a nossa última pergunta agora é a seguinte, né? Para a mãe que teve o filho, está com recém-nascido em casa, quais cuidados ela deve tomar nesse momento? Bom, independente de ter Covid positivo ou não, o que que é importante? Manter a etiqueta respiratória, não receber visitas, nem no hospital e nem em casa. Muita gente pergunta, mas em casa, será que não pode ir a vovó, o vovô, o tio? A gente sabe que a gravidez é um momento muito especial, o nascimento é muito especial, mas a gente tem que lidar com a realidade que a gente está vivendo e isso é uma proteção para todos. Então, não recomendamos visitas de nenhuma maneira. A grávida pode ficar com seu filho, a gente orienta para aquelas que estão com Covid positivo usar a máscara para amamentação. A amamentação não precisa ser suspensa, até o momento não foi encontrado vírus no leite materno e não tem nenhuma recomendação formal de suspensão da amamentação. O que a grávida pode fazer, se ela estiver com Covid, se sentindo muito mal, está enfraquecida, com uma falta de ar e ela não quiser amamentar, ela pode fazer a ordenha do seu leite, retirar e armazenar com as técnicas de higiene adequada e pedir para que uma pessoa saudável ofereça esse leite para o bebê. Mas ela não precisa se afastar do filho dela e usando máscara, lavando as mãos muitas vezes durante o dia, evitar o uso de anéis, adornos, enfim, e manter a etiqueta respiratória nesse período de quarentena, com certeza. Muito bem, nós começamos com a médica Érica Mantelli, que ajudou a gente então a esclarecer as dúvidas das mães, das mulheres que estão passando pelo momento da gestação ou que já tiveram o filho, estão com um bebê recém-nascido em casa. Érica, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Alerta Brasil, espero entrevistá-la outras vezes. Obrigada, foi um prazer, estou sempre à disposição. Até a próxima. E olha, essa entrevista com a Érica já vai estar no nosso canal no YouTube. Então você pode compartilhar com alguma amiga, alguma mãe que está aí esperando o bebê, alguém que está com o bebê recém-nascido dentro de casa. E aí, para você encontrar a entrevista, você pode acessar youtube.com/recordnews ou então aproximar a câmera do seu celular para esse código, o QR Code, que aparece aí no canto da sua tela. É fácil, aponta a câmera que ele vai levar você direto para o nosso canal. Chegando lá, faz um favor para a gente, se inscreva na nossa página, assim você fica informado de todos os conteúdos novos que entrarem no nosso canal. Então, se inscreva e ative as notificações. E aí, se você quiser fazer comentários sobre qualquer reportagem que você esteja assistindo aqui na Record News, é só usar a hashtag Record News.